Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, é provável que, em algum momento da sua jornada, talvez neste exato instante, você sinta o peso do mundo sobre os ombros. Aquela sensação familiar de estar navegando em águas turbulentas, onde as ondas de responsabilidades, expectativas e pressões parecem nunca dar trégua. Aquele zumbido constante na mente, a lista de tarefas que não para de crescer, os prazos que se aproximam como uma tempestade no horizonte, a busca incessante por um propósito que, por vezes, parece escapar por entre os dedos. Talvez você se reconheça no espelho do cansaço, sentindo a energia vital se esvair diante dos desafios diários, do medo sutil, mas persistente, de não ser suficiente, de falhar. É o eco da ansiedade, aquele companheiro indesejado que sussurra dúvidas e incertezas, especialmente quando o silêncio da noite chega e os pensamentos se tornam mais ruidosos. Você não está sozinho nessa busca por um porto seguro, por um farol que ilumine o caminho em meio à névoa densa da vida moderna. Muitos de nós trilhamos essa mesma estrada, carregando conosco a esperança de encontrar não apenas respostas, mas um alívio, uma forma de respirar mais fundo, de sentir o chão firme sob os pés novamente. Uma maneira de encarar o espelho e ver, para além das marcas do cansaço, a força que reside em nós. E se eu te dissesse que, em meio a todo esse ruído, existe uma sabedoria ancestral, um eco de vozes que, há milênios, já contemplavam esses mesmos dilemas humanos? Um conhecimento testado pelo tempo, forjado nas arenas da vida, capaz de oferecer não uma fuga mágica da realidade, mas sim ferramentas poderosas para transformá-la, ou melhor, para transformar a sua relação com ela. Imagine, por um instante, encontrar uma clareza que corta a confusão como um raio de sol atravessando nuvens carregadas. Descobrir uma serenidade que não se abala facilmente, mesmo quando o mundo lá fora parece desmoronar. Uma força interior que te permite enfrentar as tempestades da vida, não com a rigidez de um carvalho que se quebra, mas com a flexibilidade de um bambu que se curva ao vento, e permanece de pé. Esta não é uma promessa de uma vida sem desafios, pois eles são inerentes à nossa existência. Mas é um convite. Um convite para uma jornada de descoberta, rumo a uma perspectiva que pode te equipar com a paz interior e a resiliência emocional que você tanto busca. Uma filosofia prática, nascida da observação atenta da natureza humana, que pode se tornar sua âncora em tempos de incerteza. Nos próximos minutos, vamos juntos desvendar os véus dessa filosofia. Uma filosofia que tem o poder de acalmar a mente, fortalecer o espírito e, quem sabe, te mostrar que a tranquilidade que você procura já reside aí, dentro de você, esperando apenas para ser cultivada. Essa sabedoria ancestral, essa luz que acena no horizonte da nossa busca por paz interior e força, tem um nome: estoicismo. Uma filosofia prática, nascida no coração da Grécia Antiga, por volta do século III a.C., e que floresceu no Império Romano. Ela não foi concebida em torres de marfim, por acadêmicos distantes da realidade, mas sim forjada no calor da vida cotidiana, por homens que enfrentaram exílios, perseguições, doenças, guerras e as complexidades do poder. Pense em figuras como Sêneca, o influente conselheiro do imperador Nero, cujas cartas a Lucílio transbordam conselhos atemporais sobre como viver bem em meio à adversidade e à tentação. Ou em Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos mais respeitados mestres estoicos, ensinando em seu Enchiridion, ou manual, a importância da liberdade interior e da distinção clara entre o que podemos e o que não podemos controlar. E, claro, Marco Aurélio, o imperador filósofo, que em suas meditações, um diário pessoal escrito durante campanhas militares e momentos de grande pressão, nos oferece um vislumbre íntimo da aplicação diária dos princípios estoicos para manter a serenidade e o propósito. Mas por que uma filosofia com mais de 2 milênios de história continua a ecoar com tanta força em nosso mundo moderno, tão acelerado e, por vezes, tão caótico? A resposta reside, paradoxalmente, em sua simplicidade e em sua profunda relevância para a condição humana, que, em sua essência, pouco mudou. As angústias que enfrentamos hoje, a pressão por resultados, o medo da falha, a busca por significado em um mundo ruidoso, a dificuldade em lidar com as perdas e as incertezas, não são exclusivas da nossa era. Os estoicos já se debruçavam sobre essas questões com uma clareza impressionante. O estoicismo não é uma filosofia de resignação passiva, como alguns podem erroneamente interpretar.
pelo contrário, é uma filosofia de ação, de virtude em movimento. Ela nos ensina a cultivar a excelência moral, a virtude, como o único bem verdadeiro, a usar a razão como nossa bússola e a buscar uma tranquilidade interior, ataraxia, que não depende das circunstâncias externas, mas sim da nossa própria fortaleza interna. Ele nos oferece um arsenal de ferramentas mentais para navegar pelas tempestades da vida, para encontrar clareza em meio à confusão e, fundamentalmente, para viver uma vida com propósito e significado, independentemente dos ventos que soprarem. A promessa que assinamos no início, há de encontrar um caminho para a serenidade e a resiliência, encontra no estoicismo um terreno fértil. Pois ele nos convida a olhar para dentro, a entender a natureza das nossas emoções, especialmente o medo, e a transformá-lo, não em ausência de sentimento, mas em combustível para a ação correta e para a paz de espírito. É sobre isso que falaremos hoje. Sobre como os ensinamentos estoicos podem nos ajudar a enfrentar um dos fantasmas mais paralisantes da nossa sociedade, o medo do fracasso. Estamos aqui, então, prontos para explorar como essa filosofia milenar, o estoicismo, pode nos oferecer ferramentas concretas para lidar com um dos maiores grilhões da alma humana, o medo de fracassar. Esse medo que tantas vezes nos impede de ousar, de tentar, de viver plenamente. Vamos desvendar, passo a passo, 17 lições fundamentais que podem transformar nossa relação com o fracasso e nos guiar rumo a uma serenidade inabalável. Lição 1: A dicotomia do controle, o pilar da serenidade. Começamos com o que talvez seja o princípio mais fundamental e libertador do estoicismo. Como nos lembra Epicteto em seu Enchiridion. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão a opinião, o propósito, o desejo, a aversão, em suma, tudo que é nossa própria ação. Não estão sob nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, em suma, tudo que não é nossa própria ação. O que Epicteto nos ensina aqui é a importância vital de traçar uma linha clara na areia da nossa mente. De um lado, aquilo que depende inteiramente de nós, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações e reações. Do outro, tudo mais, o resultado final de um projeto, a opinião alheia, a economia do país, o clima, um diagnóstico médico. O medo do fracasso muitas vezes surge da nossa tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Queremos garantir o sucesso, a aprovação, a ausência de dor. Mas o estoicismo nos convida a redirecionar nossa energia. Em vez de nos desgastarmos com o que está fora do nosso alcance, devemos focar toda a nossa atenção e esforço na qualidade das nossas intenções e ações. Pense em uma apresentação importante no trabalho. Você pode controlar a preparação, a pesquisa, o ensaio, a clareza da sua mensagem. Mas você não pode controlar a reação do seu chefe, a decisão final do cliente, ou se o projetor vai falhar no último minuto. O medo surge quando atrelamos nosso valor ao resultado, e não ao nosso esforço e integridade no processo. Sugestão prática: pegue um caderno e, diante de uma situação que lhe causa medo de fracassar, divida a página em 2 colunas, sob meu controle e fora do meu controle. Liste tudo o que vier à mente em cada coluna. Em seguida, comprometa-se a focar sua energia apenas nos itens da primeira coluna. Você sentirá um alívio quase imediato ao liberar o peso daquilo que, de fato, nunca esteve em suas mãos. Lição 2: Premeditatio malorum, antecipar para desarmar. Compreendendo a dicotomia do controle, podemos nos perguntar: como lidar, então, com a possibilidade real de que as coisas deem errado naquilo que não controlamos? Aqui entra uma técnica estoica poderosa, frequentemente associada a Sêneca, a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Sêneca nos diz: o que é inesperado tem um efeito mais esmagador, e o inesperado aumenta o peso de um desastre. É por isso que nada deve ser inesperado por nós. Devemos projetar nossos pensamentos à frente a cada momento e ter em mente todas as eventualidades possíveis, em vez de apenas o curso usual dos acontecimentos. Isso não é um convite ao pessimismo, mas sim a um realismo estratégico. Trata-se de olhar de frente para os piores cenários possíveis. Se eu tentar este novo empreendimento e ele fracassar, o que acontecerá? Se eu me declarar para aquela pessoa e for rejeitado, como lidarei? Se eu não passar naquela prova, quais são as consequências reais?
Ao contemplar esses cenários com antecedência, de forma calma e racional, nós reduzimos o impacto emocional do choque caso o revés realmente aconteça. A surpresa é um grande amplificador do sofrimento. Percebemos que, muitas vezes, o pior cenário é manejável, ou não tão catastrófico quanto nossa ansiedade pintava. Podemos, inclusive, nos preparar melhor, pensando em planos de contingência ou em como exerceríamos nossa virtude mesmo diante da adversidade. O medo do fracasso se alimenta do desconhecido, da sombra. A premeditatil Malorum acende uma luz sobre essa sombra, mostrando-a como ela realmente é. Sugestão prática: escolha um medo de fracasso específico. Reserve alguns minutos para visualizar, em detalhes, o que aconteceria se esse fracasso se concretizasse. Não se esquive da sensação desconfortável, mas analise: eu sobreviveria? O que eu faria em seguida? Quais recursos internos eu poderia mobilizar? Muitas vezes, você descobrirá que sua capacidade de lidar com a situação é maior do que imaginava. Lição 3: Amor fati, amar o seu destino, incluindo os fracassos. Se já distinguimos o que controlamos e nos preparamos para o que não controlamos, o próximo passo é ainda mais profundo: aprender a aceitar, e até mesmo amar, o que quer que aconteça. Esse é o conceito de amor fati, frequentemente associado a Nietzsche, mas com raízes profundas no pensamento estoico, especialmente em Marco Aurélio. Ele escreveu em suas meditações: aceite as coisas a que o destino te ligou, e ama as pessoas com quem o destino te uniu, mas faze-o com todo o teu coração. E em outro momento: tudo o que acontece é tão familiar e esperado quanto a rosa na primavera e os frutos no verão. Amor fati não é resignação passiva, mas um abraço ativo e afirmativo da totalidade da vida, com seus altos e baixos, sucessos e fracassos. O fracasso, sob essa ótica, deixa de ser um inimigo a ser evitado a todo custo e se torna parte integrante da tapeçaria da nossa existência, uma peça necessária no quebra-cabeça da nossa jornada. Quando tememos o fracasso, estamos, de certa forma, em guerra com a realidade, desejando que as coisas fossem diferentes do que são. O amor fati nos convida a depor as armas. A entender que cada evento, mesmo o mais doloroso fracasso, pode conter uma lição, uma oportunidade de crescimento, um redirecionamento necessário. Imagine que você perdeu um emprego que considerava ideal. O medo e a dor são naturais. Mas o amor fati sussurra: isto aconteceu. Agora, como posso usar isso? Que portas essa situação, por mais indesejada que seja, pode estar abrindo? Sugestão prática: diante de um revés ou de um fracasso, em vez de resistir ou se lamentar excessivamente, pergunte-se: se eu tivesse que escolher este acontecimento como parte do meu caminho, como eu o veria? Que significado positivo ou que aprendizado eu poderia extrair daqui para amar este momento como parte da minha história? É um exercício de ressignificação poderosa. Lição 4: A virtude como único bem, redefinindo o sucesso e o fracasso. No coração do estoicismo reside uma ideia radical e transformadora: a única coisa que possui valor intrínseco, o único bem verdadeiro, é a virtude. Para os estoicos, virtude significa viver com excelência moral, agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sêneca afirma: a virtude não precisa de nada além de si mesma. E Marco Aurélio complementa: não te desvies do teu propósito por causa de qualquer obstáculo exterior, que o teu juízo seja sempre justo e a tua ação sempre benéfica. O que isso tem a ver com o medo do fracasso? Tudo. Se a virtude é o único bem, então coisas como riqueza, reputação, saúde, sucesso profissional, embora preferíveis, são, em última análise, indiferentes. Elas não definem seu valor como ser humano. Portanto, fracassar em obter esses indiferentes não significa que você fracassou como pessoa, desde que tenha agido virtuosamente. Isso redefine completamente o conceito de sucesso e fracasso. O verdadeiro sucesso é viver de acordo com seus princípios, com integridade, independentemente dos resultados externos. O verdadeiro fracasso não é perder um jogo, um emprego ou um investimento, é trair seus valores, agir com covardia, injustiça ou insensatez. Quando internalizamos essa perspectiva, o medo do fracasso perde muito do seu poder.
Se você deu o seu melhor, agiu com honestidade e coragem, mesmo que o resultado não seja o esperado, você não fracassou no que realmente importa. Você teve sucesso em ser uma pessoa virtuosa. Sugestão prática: antes de iniciar uma tarefa importante onde o fracasso é uma possibilidade, defina para si mesmo o que significaria agir virtuosamente nessa situação. Quais qualidades de caráter você quer demonstrar? Foco, diligência, honestidade, coragem? Concentre-se em incorporar essas virtudes, e considere isso seu verdadeiro objetivo. O resultado externo se torna secundário. Lição 5. O obstáculo é o caminho, transformando a adversidade em oportunidade. Esta é uma das máximas mais poderosas e citadas do estoicismo, popularizada por Ryan Holiday, mas ecoando os ensinamentos de Marco Aurélio. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Isso significa que os obstáculos, as dificuldades, os próprios fracassos, não são meramente coisas a serem superadas para que possamos então seguir em frente. Eles são o caminho. São precisamente essas dificuldades que nos fornecem o material bruto para praticarmos a virtude, para crescermos, para nos tornarmos mais fortes e sábios. O medo do fracasso muitas vezes nos faz querer uma estrada lisa, sem percalços. Mas os estoicos nos lembram que é no terreno acidentado que desenvolvemos nossos músculos. Uma falha em um projeto não é o fim da linha, é uma oportunidade para aprender resiliência, humildade, para analisar os erros e tentar novamente com mais inteligência. Uma crítica dura não é apenas dor, é uma chance de praticar a paciência, a objetividade, talvez, extrair um feedback valioso. Quando você está tentando iniciar um novo hábito e fracassa em mantê-lo por alguns dias, isso não é motivo para desistir. É o momento de praticar a autocompaixão estoica, não a autopiedade, a autodisciplina para recomeçar e a sabedoria para ajustar sua abordagem. Sugestão prática: da próxima vez que você se deparar com um obstáculo ou um fracasso, pare e pergunte: como posso usar isso? Que virtude essa situação me convida a praticar? Que força posso desenvolver aqui? Tente reformular o problema como um desafio de treinamento para o seu caráter. Lição 6. Foco no processo, não apenas no resultado, a excelência no esforço. Ligado intimamente à dicotomia do controle e à virtude como único bem, está o princípio de focar no processo, na qualidade do seu esforço, e não exclusivamente no resultado final. Os estoicos sabiam que, embora possamos influenciar os resultados com nossas ações, nunca temos controle total sobre eles. O que temos controle total é sobre o como fazemos as coisas, com diligência, com atenção, com integridade. Epicteto diria algo no sentido de que um arqueiro pode controlar como ele prepara o arco, como ele mira, a tensão da corda, o momento da soltura da flecha. Mas uma vez que a flecha deixa o arco, fatores externos, um golpe de vento, um movimento inesperado do alvo, podem influenciar onde ela atinge. O bom arqueiro estoico se orgulha da perfeição do seu disparo, não necessariamente de acertar o centro do alvo todas as vezes, embora esse seja o objetivo. O medo do fracasso é amplificado quando nossa autoestima e senso de valor estão unicamente atrelados a atingir um resultado específico. Se você está escrevendo um livro, o foco estoico está em escrever o melhor livro que você pode, em dedicar tempo à pesquisa, à escrita, à revisão. Se ele se tornará um best-seller ou não, isso envolve muitos fatores externos. A satisfação vem do esforço bem empreendido. Isso não significa não ter metas ou não se importar com resultados. Significa encontrar contentamento e propósito na jornada, na dedicação ao ofício, na excelência do fazer. Sugestão prática: para qualquer tarefa ou projeto, defina métricas de processo para si mesmo, além das métricas de resultado. Por exemplo, em vez de apenas perder 5 quilos, resultado, foque em fazer 30 minutos de exercício 5 vezes por semana e preparar refeições saudáveis para o almoço, processo. Celebre o cumprimento dessas ações controláveis, pois é nelas que reside sua agência e, para um estoico, sua verdadeira vitória. Lição 7. Memento mori, lembre-se da morte para viver melhor. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas a prática estoica do memento mori, lembre-se de que você vai morrer, é, na verdade, uma ferramenta incrivelmente poderosa para viver uma vida mais plena, significativa e menos temerosa.
Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a transitoriedade da vida. Poderias deixar a vida neste instante. Regula, pois, tuas ações e pensamentos em conformidade. Sêneca também aconselhava Lucílio a viver cada dia como se fosse o último. Como isso ajuda com o medo do fracasso? A consciência da nossa mortalidade e da finitude do nosso tempo coloca nossos medos e preocupações cotidianas em perspectiva. Diante da vastidão da eternidade e do fato inegável da morte, muitas das coisas que tememos fracassar perdem sua importância esmagadora. Será que aquele erro no trabalho, aquela rejeição, aquele projeto que não deu certo, realmente importarão tanto no leito de morte? Provavelmente não. O que importará será se vivemos com coragem, se amamos bem, se fomos fiéis aos nossos valores, se aproveitamos o tempo que nos foi dado. Memento mori não é para nos paralisar com medo da morte, mas para nos energizar a viver com propósito agora. Para nos encorajar a não adiar nossos sonhos e ações importantes por medo de um fracasso que, no grande esquema das coisas, pode ser insignificante. Ele nos pergunta: se este fosse seu último dia, você estaria gastando seu tempo se preocupando com isso ou agindo em direção ao que realmente importa? Sugestão prática: reserve um momento no seu dia, talvez pela manhã ou antes de dormir, para contemplar brevemente a sua mortalidade. Não de forma mórbida, mas como um lembrete para focar no que é essencial. Pergunte-se: o que eu faria hoje se soubesse que meu tempo é limitado? Quais medos eu abandonaria? Use essa perspectiva para priorizar suas ações e diminuir o peso do medo de fracassos menores. Lição 8. A visão do alto, ganhando perspectiva cósmica. Semelhante ao memento mori em seu efeito de redimensionar nossos problemas, a técnica da visão do alto, ou kataskopos, em grego, frequentemente evocada por Marco Aurélio, nos convida a nos elevarmos mentalmente e observarmos nossas vidas e preocupações de uma perspectiva cósmica. Ele se imaginava olhando para baixo, para o mundo inteiro, para as multidões de pessoas, para as vastas extensões de tempo, para o ir e vir de impérios e civilizações. Contempla seguidamente o curso dos astros como se os acompanhasses, e pensa constantemente nas transformações mútuas dos elementos, porque tais pensamentos purificam das imundícies da vida terrena. Quando tememos o fracasso em um projeto específico, em uma carreira, ou em um relacionamento, esse medo pode consumir todo o nosso campo de visão, parecendo a coisa mais importante do mundo. A visão do alto nos ajuda a dar um zoom out. Imagine-se flutuando acima da sua cidade, depois do seu país, depois do planeta Terra, vendo-o como uma pequena esfera azul no vasto universo. De lá, seu fracasso monumental parece menor, menos central, parte de um fluxo muito maior de acontecimentos. Isso não é para invalidar seus sentimentos, mas para contextualizá-los. Para mostrar que, embora sua dor seja real para você, ela é uma pequena parte de uma realidade imensamente maior. Essa perspectiva pode trazer uma sensação de calma e humildade, ajudando a reduzir a ansiedade e a importância exagerada que damos aos nossos contratempos. Sugestão prática: quando se sentir sobrecarregado pelo medo de um fracasso, feche os olhos e tente praticar essa visualização. Imagine-se subindo, vendo sua situação de alturas cada vez maiores. Observe como ela se encaixa no panorama geral da vida humana, da história, do cosmos. Permita que essa vastidão relativize o peso do seu problema específico. Lição 9. A cidadela interior, construindo resiliência inabalável. Os estoicos enfatizavam a importância de construir uma cidadela interior, uma fortaleza mental e emocional que nos protege das vicissitudes da vida externa. O fracasso é um desses ataques externos que pode abalar nossas fundações se não estivermos preparados. Marco Aurélio falava sobre a alma ser uma esfera que se mantém redonda e perfeita quando não se estende às coisas externas, nem se contrai, nem se dispersa, mas brilha com uma luz que lhe permite ver a verdade de todas as coisas e a verdade em si mesma. Epicteto ensinava que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossas respostas a eles, e essa é a nossa fortaleza. Construir essa cidadela envolve o cultivo consistente das virtudes estoicas, sabedoria para discernir, coragem para enfrentar, justiça em nossas ações e temperança em nossas paixões. Envolve também a prática regular dos exercícios estoicos, como os que estamos discutindo. O medo do fracasso muitas vezes vem de uma sensação de vulnerabilidade, de que um revés pode nos destruir.
A cidadela interior é a resposta a isso. Ela não impede que os mísseis do fracasso sejam lançados contra nós, mas garante que, quando atingirem, encontrarão muralhas fortes e um comandante sereno no interior. Essa resiliência não é algo com que nascemos totalmente formados, é construída, tijolo por tijolo, através da prática consciente, da autoanálise e da aplicação dos princípios estoicos no dia a dia. Cada vez que você enfrenta um pequeno medo, cada vez que escolhe uma resposta virtuosa em vez de uma reativa, você está fortalecendo sua cidadela. Sugestão prática: pense em sua mente como um jardim ou uma fortaleza. Quais ervas daninhas, pensamentos negativos, medos irracionais, precisam ser removidas? Quais muralhas, princípios, valores, autodisciplina, precisam ser reforçadas? Dedique tempo regularmente para esse trabalho de manutenção interna através da reflexão, do estudo e da prática deliberada da virtude em pequenas e grandes situações. Lição 10. O dever social, oikeioses, fracassar é humano, conectar-se é divino. Embora o estoicismo seja frequentemente visto como uma filosofia de autossuficiência individual, ele também tem um componente social profundo, resumido no conceito de oikeioses. Isso se refere à nossa afinidade natural e dever para com os outros seres humanos, como se fossemos todos membros de um mesmo corpo. Marco Aurélio disse: "O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha." Sêneca também enfatizou a importância da amizade e da contribuição para a sociedade. Como isso se relaciona com o medo do fracasso? Primeiro, ao entender que todos os seres humanos são falíveis e experimentam fracassos. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Isso pode diminuir a vergonha e o isolamento que muitas vezes acompanham o medo de falhar. Segundo, o foco em nosso dever para com os outros pode redirecionar nossa atenção para fora de nós mesmos e de nossos medos egocêntricos. Se estou tentando realizar algo que beneficia minha família, a comunidade, ou o mundo, o medo do meu fracasso pessoal pode se tornar secundário ao desejo de servir a um propósito maior. Mesmo que eu fracasse em meus objetivos, o esforço em si, feito com a intenção de ajudar os outros, tem valor. Além disso, a comunidade pode ser uma fonte de apoio e perspectiva quando enfrentamos reveses. Compartilhar nossas vulnerabilidades com amigos de confiança ou mentores pode aliviar o fardo. Sugestão prática: quando o medo do fracasso surgir, tente mudar o foco de "o que acontecerá comigo se eu falhar" para como minha tentativa, mesmo que falhe, pode se alinhar com meus deveres para com os outros. Como posso servir, mesmo no esforço ou na aprendizagem através do erro? Considere também buscar apoio em sua colmeia, amigos, família, colegas, que possam oferecer uma perspectiva solidária. Lição 11. Julgamentos objetivos, separando fatos de ficções assustadoras. Uma das fontes mais potentes do medo do fracasso não é o evento em si, mas a história que contamos a nós mesmos sobre ele. Os estoicos, especialmente Epicteto, eram mestres em nos ensinar a separar os fatos brutos das nossas interpretações e julgamentos de valor. Epicteto disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas." Se você não consegue uma promoção, o fato é: eu não recebi a promoção X no momento Y. A história que você pode adicionar é: eu sou um fracasso, nunca vou progredir na carreira, todos acham que sou incompetente. Essa segunda parte é o julgamento, e é ele que causa a maior parte do sofrimento. O medo do fracasso floresce nesse terreno fértil de narrativas catastróficas. Tememos não conseguir o emprego, mas a história de "serei um desempregado para sempre e minha vida acabou." A prática estoica aqui é a da descrição objetiva. Tentar ver os eventos como um observador neutro, despojados de nossas cargas emocionais e interpretações negativas. Chamar as coisas pelo seu nome, sem adicionar drama. Quando confrontado com a possibilidade de um fracasso, pergunte-se: o que realmente está acontecendo ou pode acontecer aqui, em termos factuais? E o que eu estou adicionando a isso com meus pensamentos e medos? Sugestão prática: pegue um medo de fracasso e escreva-o. Em seguida, tente reescrevê-lo usando apenas linguagem factual e objetiva, como se estivesse descrevendo a situação para um cientista de outro planeta que não tem nossos vieses emocionais. Por exemplo, em vez de "vou ser humilhado se minha apresentação for ruim",
Tente se minha apresentação não for bem recebida, algumas pessoas podem não gostar, e eu posso sentir desconforto temporário. Essa mudança de linguagem pode diminuir drasticamente a carga emocional. Lição 12. A cláusula de reserva: agir com intenção, aceitar o destino. Os estoicos não eram passivos, eles acreditavam na ação vigorosa em direção aos nossos objetivos. No entanto, eles combinavam essa ação com uma importante salvaguarda mental, a cláusula de reserva, ou o pecharesis. Isso significa que, ao nos propormos a fazer algo, mentalmente adicionamos a ressalva, se nada externo impedir ou, se o destino permitir. Sêneca e Marco Aurélio frequentemente aludem a essa ideia. Você se esforça ao máximo, como se tudo dependesse de você, mas aceita que o resultado final não está totalmente sob seu controle. Por exemplo, vou trabalhar duro para lançar este produto, se o destino permitir. Ou vou me esforçar para passar neste exame, a menos que algo fora do meu controle aconteça. Isso não é uma desculpa para não tentar ou para ser negligente. Pelo contrário, libera você para agir com total comprometimento, porque você já fez as pazes com a possibilidade de que fatores externos possam intervir. O medo do fracasso diminui porque você não está apostando sua paz de espírito inteiramente no resultado. Sua intenção e seu esforço são seus, o resultado é do universo. A cláusula de reserva nos ajuda a evitar a arrogância do sucesso, fui eu que fiz tudo, e o desespero do fracasso, está tudo perdido. Ela nos mantém humildes e resilientes. Sugestão prática: ao definir uma meta ou planejar uma ação, especialmente uma que envolva risco de fracasso, adicione mentalmente ou até mesmo por escrito essa cláusula de reserva. Farei o meu melhor para a ação, e aceitarei o resultado, qualquer que seja, pois sei que nem tudo depende de mim. Isso ajuda a internalizar a dicotomia do controle de uma forma muito prática. Lição 13. O valor da dificuldade, onde o caráter é forjado. Em nossa cultura que muitas vezes busca o conforto e a facilidade, os estoicos tinham uma visão contrária, eles viam valor na dificuldade, no desconforto, e até mesmo no fracasso, como oportunidades para fortalecer o caráter. Sêneca, em Sobre a Providência, argumenta que Deus, ou a natureza, testa os homens bons com dificuldades, assim como um treinador exige mais de seus atletas mais promissores. Ele escreve: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz ao corpo. E também, nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade. Pois a ele não é permitido testar a si mesmo. O medo do fracasso muitas vezes é o medo da dor, do desconforto, da luta que o acompanha. Mas os estoicos nos convidam a ver essas lutas não como punições, mas como o ginásio da alma. Cada vez que você enfrenta um revés e escolhe se levantar, aprender e tentar novamente, você está construindo músculos mentais e emocionais, resiliência, perseverança, coragem. Um marinheiro não se torna habilidoso em mares calmos. Um soldado não prova sua bravura em tempos de paz. Da mesma forma, nosso caráter é forjado e revelado não quando tudo vai bem, mas quando enfrentamos as tempestades da vida, incluindo os fracassos. Portanto, em vez de temer a dificuldade inerente à busca de objetivos valiosos, e o potencial fracasso no caminho, podemos aprender a acolhê-la como uma chance de nos tornarmos versões mais fortes e virtuosas de nós mesmos. Sugestão prática: quando estiver diante de uma tarefa difícil ou do medo de fracassar, lembre-se das palavras de Sêneca. Pense na dificuldade não como um sinal para recuar, mas como um convite para se testar e crescer. Pergunte-se: que qualidade esta dificuldade está me dando a chance de desenvolver? Abrace o processo de se tornar mais forte através do desafio. Lição 14. Viver de acordo com a natureza, aceitando a falibilidade humana. Um dos preceitos centrais do estoicismo, desde seu fundador Zenão de Sítio, é viver de acordo com a natureza. Isso tem múltiplas camadas de significado, mas uma delas é reconhecer e aceitar nossa própria natureza humana, com todas as suas imperfeições e limitações. Parte da nossa natureza é sermos seres que aprendem através da tentativa e erro. Fracassar, cometer erros, não atingir o alvo na primeira, ou segunda, ou terceira tentativa é natural. É assim que evoluímos, tanto como espécie quanto como indivíduos. O medo do fracasso muitas vezes surge de uma expectativa irrealista de perfeição, de uma recusa em aceitar nossa própria falibilidade.
Queremos ser como deuses, imunes ao erro. Mas os estoicos nos lembram que somos humanos. Viver de acordo com a natureza também significa usar nossa capacidade distintiva, a razão. Usar a razão para entender o mundo, para guiar nossas ações, para aprender com nossos erros e para aceitar o que não podemos mudar. Quando você fracassa, em vez de se ver como uma anomalia defeituosa, lembre-se de que isso faz parte da condição humana. O importante é como você usa a sua razão para processar essa experiência. Você se entrega à autocrítica destrutiva ou busca a lição, o ajuste, o próximo passo racional? Sugestão prática: quando um erro ou fracasso acontecer, observe a tendência de se julgar duramente. Em vez disso, diga a si mesmo algo como: isto é humano. Cometer erros faz parte do processo de aprender e viver. Agora, o que posso aprender com isso para agir com mais sabedoria da próxima vez? Pratique a autocompaixão racional, reconhecendo sua humanidade sem cair na autopiedade. Lição 15: Impermanência: nem o sucesso, nem o fracasso duram para sempre. A influência de Heráclito, com sua famosa máxima, tudo flui, panta rei, é sentida no estoicismo. Os estoicos compreendiam profundamente a natureza transitória de todas as coisas: riqueza, saúde, reputação, relacionamentos, e sim, tanto os sucessos quanto os fracassos. Marco Aurélio constantemente se lembrava da impermanência, das vidas humanas, dos impérios, da própria fama. Olha para o passado, com seus impérios mutáveis que surgiram e caíram, e serás capaz de prever o futuro também. O medo do fracasso muitas vezes é intensificado pela crença, consciente ou não, de que o fracasso é um estado permanente, uma mancha indelével em nosso registro. Da mesma forma, podemos nos apegar excessivamente ao sucesso, temendo perdê-lo. A sabedoria estoica da impermanência nos oferece um antídoto para ambos. Se você fracassou, lembre-se, isto também passará. O fracasso não é um destino final, mas um evento no fluxo da vida. Você terá outras chances, outras experiências. Se você teve sucesso, aproveite-o com gratidão, mas sem apego excessivo, pois ele também é transitório. Essa compreensão pode trazer uma leveza e uma liberdade muito grandes. Ela nos permite saborear os bons momentos sem nos agarrarmos desesperadamente a eles, e atravessar os maus momentos com a esperança e a certeza de que eles não durarão para sempre. Sugestão prática: contemple a natureza. Observe as estações mudando, as marés subindo e descendo, as nuvens passando. Use esses exemplos como lembretes da impermanência de todas as coisas. Quando estiver no auge de um sucesso, lembre-se de que é temporário. Quando estiver no fundo de um fracasso, lembre-se de que também é temporário. Isso ajuda a cultivar um desapego saudável e a reduzir o medo de perder ou de ficar preso. Lição 16: O poder da escolha, proeresis, nossa. Liberdade fundamental. Central para o pensamento de Epicteto é o conceito de proeresis, que pode ser traduzido como nossa faculdade de escolha, nossa vontade racional, nosso arbítrio. Para ele, essa era a única coisa verdadeiramente nossa, a única coisa que não podia ser tirada por tiranos, infortúnios ou pelo próprio destino. Ele ensinava que, embora não possamos escolher o que nos acontece externamente, um fracasso em um projeto, por exemplo, sempre podemos escolher como responder a isso. Podemos escolher ver o fracasso como uma catástrofe ou como uma lição. Podemos escolher nos desesperar ou escolher perseverar. Podemos escolher nos definir pelo evento ou escolher definir nossa reação a ele. O medo do fracasso muitas vezes surge da sensação de impotência, de que somos vítimas das circunstâncias. Epicteto nos devolve o poder, lembrando-nos de que nossa liberdade reside em nossas escolhas internas, em nossos julgamentos e assentimentos. Mesmo na pior das situações, mesmo diante do fracasso mais esmagador, a capacidade de escolher nossa atitude permanece intacta. Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, fortemente influenciada pelo estoicismo, ecoou esse sentimento ao dizer: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Portanto, o fracasso externo não tem o poder de nos destruir, a menos que escolhamos permitir que ele o faça através de nossos julgamentos e reações. Sugestão prática: diante de um medo de fracasso, ou após um revés, identifique conscientemente o ponto de escolha.
Pergunte a si mesmo, dada esta situação, qual é a resposta mais virtuosa, mais racional, mais útil que eu posso escolher dar? Como posso exercer minha proeresis aqui para manter minha integridade e paz interior, independentemente do resultado externo? Lembre-se de que sua resposta é seu superpoder. Lição 17. Melhoria contínua, o fracasso como feedback para o progresso. Finalmente, o estoicismo não é uma filosofia de perfeição instantânea, mas de progresso constante, de se esforçar para ser um pouco melhor a cada dia, o conceito grego de prokopton, aquele que progride. Nesse contexto, o fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte essencial do caminho para ele. Cada erro, cada fracasso, é um dado valioso, um feedback que, se usado com sabedoria, pode nos guiar para ajustes e melhorias. Sêneca aconselhava a autoanálise diária, revisando as ações do dia, o que foi bem feito, o que poderia ser melhorado. Essa é a atitude de quem está comprometido com o crescimento, não com a evitação de erros. O medo do fracasso nos paralisa porque o vemos como um veredito final sobre nossa capacidade. O estoico o vê como uma informação. Ok, esta abordagem não funcionou. O que aprendi? O que posso tentar de diferente da próxima vez? Essa mentalidade de crescimento transforma o fracasso de um monstro a ser temido em um professor, às vezes severo, mas sempre instrutivo. É sobre cair, levantar, sacudir a poeira, aprender a lição e seguir em frente, um pouco mais sábio, um pouco mais forte. O objetivo não é nunca fracassar, isso é impossível e indesejável para quem ousa viver plenamente. O objetivo é fracassar melhor, aprender mais rápido, e continuar progredindo no caminho da virtude e da sabedoria. Sugestão prática: adote o hábito de um diário de aprendizado ou uma reflexão regular sobre seus desafios e fracassos. Em vez de se recriminar, pergunte analiticamente: o que aconteceu, objetivamente? Qual foi minha contribuição para isso? O que estava sob meu controle? O que estava fora do meu controle? Qual é a principal lição que posso tirar daqui? Como posso aplicar essa lição para melhorar no futuro? Transforme seus fracassos em degraus para seu progresso contínuo. Voz do narrador: calma, fazendo uma transição suave para a conclusão. Estas 17 lições, herdadas da sabedoria temporal dos estoicos, não são curas mágicas para o medo do fracasso, mas sim faróis poderosos que podem iluminar nosso caminho através dele. Elas nos convidam a uma profunda transformação interna. Chegamos ao final desta nossa jornada de hoje, uma imersão nos ensinamentos profundos e transformadores do estoicismo. Espero que as palavras compartilhadas, as ideias de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, tenham encontrado um eco em sua alma, acendendo uma luz de clareza em meio às complexidades da vida. O que buscamos aqui, juntos, não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma verdadeira transformação interior. A filosofia estoica, com sua sabedoria temporal, nos oferece as ferramentas para construir uma fortaleza interna, um refúgio de serenidade onde podemos encontrar abrigo mesmo durante as tempestades mais intensas. Lembre-se sempre da promessa central que este canal, Estoicismo, busca reforçar: é plenamente possível cultivar a clareza, a coragem e a calma, mesmo em um mundo que tantas vezes se apresenta caótico e desafiador. Este caminho, no entanto, requer prática constante, uma dedicação gentil e paciente consigo mesmo. Não se cobre perfeição imediata, mas celebre cada pequeno passo, cada momento em que você escolhe a razão sobre a reação impulsiva, a virtude sobre a distração passageira. A jornada estoica é um aprendizado contínuo, um convite diário para viver com mais propósito, mais consciência e mais paz interior. Que a essência destes ensinamentos o inspire a olhar para dentro, a questionar suas percepções e a fortalecer seu caráter. Que você possa carregar consigo não apenas as lições, mas o sentimento de empoderamento que elas trazem, a capacidade de enfrentar as adversidades com resiliência, de amar com sabedoria e de viver cada dia com um renovado sentido de significado. Lembre-se que a verdadeira liberdade reside na mente que se domina. Agora, eu gostaria muito de ouvir você. Qual das reflexões ou lições compartilhadas hoje mais tocou seu coração? Como você pretende aplicar esse conhecimento em seu dia a dia para cultivar mais serenidade e propósito? Por favor, compartilhe suas impressões e seus pensamentos nos comentários abaixo.
Sua jornada e suas experiências enriquecem imensamente nossa comunidade e nos inspiram a continuar crescendo juntos. Se este vídeo trouxe algum valor para você, se acendeu uma faísca de esperança ou ofereceu uma nova perspectiva, peço gentilmente que deixe o seu curtir. Seu apoio é fundamental para que possamos alcançar mais pessoas que também buscam uma vida mais equilibrada e significativa. E, claro, se você deseja continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o estoicismo e receber mais conteúdos como este, que visam transformar a maneira como encaramos a vida e seus desafios, convido você a se inscrever no canal Estoicismo e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nossos próximos encontros, onde continuaremos a explorar juntos as vastas paisagens da sabedoria estoica. Agradeço imensamente sua companhia, sua atenção e sua abertura para esta filosofia transformadora. Que a paz e a fortaleza estoica acompanhem você em cada passo de sua jornada. Até a próxima!